Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um tutorial sobre edição de vídeo do iMovie, trabalhando um pouco hoje com efeitos. Deixa eu criar um novo projeto aqui, em branco mesmo, colocar o nome efeitos. Vou criar aqui agora um novo evento, também com o nome efeitos. Ok, vou arrastar uma mídia para dentro do meu iTunes, do meu iMovie, desculpa. E agora eu vou selecionar um trecho. Ok. Deixa eu aumentar um pouquinho esse trecho. Pronto. Selecionando agora um efeito bem básico dele. Eu venho aqui. Observe que se nós passarmos o mouse em cima desses pequenos ícones, nós conseguimos pré-visualizar. E se eu clicar, ele aplica esse efeito. Porém, não é esse efeito que eu quero. Vou voltar aqui. Opa. Eu vou aplicar um outro efeito. Eu vou criar um efeito... esse aqui. Vou pegar este efeito. Pronto, já está aplicado este efeito. Vou selecionar agora um outro trecho. Lembra daquele atalho nosso? Ctrl I, Ctrl O. Ctrl I você inicia a seleção de um trecho e Ctrl O você fecha essa seleção em Alt. E deixa eu selecioná-lo até aqui. Até aqui. Ok? Esse aqui. E observe que a timeline ela tenta redimensionar para que quando você vê mais quadros, isso facilita na sua edição. Porém, eu não quero isso no momento, eu vou diminuir aqui, a gente consegue manipular o tamanho da nossa timeline. Eu vou vir aqui agora, vou selecionar esse trecho e colocar um outro efeito. Espera aí, aqui. Vamos aplicar um efeito aqui, a gente vem aqui em cima. Opa, não, espera aí, aqui é velocidade. Aqui em filtros e efeitos, eu vou selecionar aqui este aqui. Observe que este efeito é um efeito que trabalha muito com contraste, ele deixa o contraste mais forte. Observe que está mais escuro, então a gente pode vir aqui e mudar o tom das cores, a temperatura, tanto para mais claro quanto para mais escuro. A gente também consegue manipular aqui também a saturação, consegue deixar com os tons mais quentes ou mais frios. Observe como ele já ficou, já deu uma melhorada, já deu uma... Ok, vou selecionar aqui um outro trecho. Vou pegar daqui e deixa eu selecioná-lo até... Ok, vou pegar até aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui. E nós vamos fazer do seguinte modo agora. Nós vamos utilizar de um recurso que pouquíssimas pessoas conhecem. Uma possibilidade que o iMovie nos dá que pouca gente conhece. Eu vou copiar esse trecho aqui. Comando C eu copio, Comando V eu colo. E agora eu vou colar. Colei e vou arrastá-lo para cima. Né, colocar um em cima do outro. Observe que essas linhas que aparecem mostram que eles estão sincronizados, ok? Então eu vou selecionar um trecho, um vídeo. Deixa eu selecionar o de baixo aqui. Agora eu venho aqui em efeitos. Opa! Em efeitos, vou aplicar um efeito. Esse efeito aqui. Observe que como está com duas camadas, eu cliquei na de cima agora e vou aplicar um outro efeito. Deixa eu colocar isso aqui, um degradê nas bordas. Enfim, a gente agora vem, para conseguir ter esses dois efeitos trabalhando simultaneamente, a gente vem aqui e mescla esses efeitos, uma camada sobre a outra. Então a gente consegue, observe agora, olha só. A gente consegue manipular entre um efeito e o outro, ou deixar um pouco de cada. Né? São os recursos extras que a gente consegue no iMovie. A gente também pode vir, aí você vai trabalhando com camada, você consegue selecionar, trabalhar com os tons de cores, ok? Deixa eu vir aqui. Deixa eu mexer um pouquinho nessas cores aqui. Aqui.
mexer um pouquinho só de tirar um pouco da... Deixa eu ver como que tá. Anyway. Então a gente consegue... Deixa eu mexer um pouquinho no tom aqui nesse efeito de baixo aqui. Às vezes o efeito não vai dar muita diferença, porque como você está mesclando, é um pouco de cada faixa que você está trabalhando. Mas é uma opção extra que você consegue fazer uns recursos, uns efeitos interessantes nele. Tem efeitos que você só consegue fazer com esse método, né? Então é um método novo que acho que eu nunca vi este método, pouca gente conhece. Eu vou selecionar aqui um outro trecho só para vocês terem uma noção. Eu vou fazer a mesma forma, deixa eu aumentar aqui, eu vou copiar esse trecho, eu vou sobrepor em cima novamente, ok? Opa! Isso, eles têm que sempre estar aqui, senão quando você colar, ele vai colar este efeito em cima, no meio, ele vai cortar e colar no meio. Então tem que estar sempre ou no início ou no final do trecho. Agora eu vou vir aqui, pronto. Observe novamente alinhado, ok? Se você, dependendo do efeito que você quiser deixar um pouco desalinhado, alguns milésimos de segundo antes ou depois, ele também vai dar um efeito meio que sombra, meio borrado, é interessante. Então eu vou colocar este efeito aqui, selecionei o de baixo, este efeito aqui, e agora seleciono o de cima e vai me dar a opção de mesclar. Se eu baixar todo, fica só o efeito, observe como que é o efeito. Agora eu vou mesclar, observe como que ele fica. Ele fica meio pintado, como se fosse um desenho, né, umas cores meio foscas, umas cores diferentes, muito bacana. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui no tom dele da saturação, aumentar um pouquinho, e também na temperatura da cor, deixar um pouquinho fria. Olha só que efeito bacana. Esse efeito, não tem como você fazer esse efeito de maneira nenhuma nele sem trabalhar nesse método, desse modo, ok? É um efeito aí de primeira mão para vocês aí, talvez vocês conhecem, mas deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha só, tá vendo? Então você vai mesclando aos poucos esse efeito e você consegue um recurso muito bacana. Então assim, já tem outras versões, esse efeito não é novo dessa versão, para quem já está acostumado a trabalhar com a iMovie. Só que pouca gente conhece. Então, só que nós temos limitações que são só 2 camadas. Deixa eu selecionar aqui um outro texto, só para finalizar isso aqui, vou pegar essa pedacinho desse mar aqui e vou voltar naquele efeito como se fosse um pôr do sol. Deixa eu selecioná-lo aqui e seleciono e vou colocar aquele efeito novamente do começo. Ok. E agora vamos trabalhar um pouquinho com efeito de áudio e vídeo, ok? Não temos muito o que fazer, porém ele tem alguns recursos bacanas pra gente. Então vamos dar uma exploradinha básica aqui. A gente seleciona o trecho que a gente vai trabalhar, né? Ou se você dividir o áudio, né? Você seleciona o áudio ou o vídeo, se tiver os dois juntos. Vai em efeito de áudio, ok? E aqui estão os efeitos. Você passando o mouse em cima dos efeitos, você consegue ouvir. Como na pré-visualização você vê e ouve, aqui também você consegue ver e ouvir já com o efeito aplicado. Então você consegue um efeito de rádio, um efeito de telefone com a sua voz, um efeito como se fosse uma voz de robô. Se você estivesse num salão, né, bem amplo, que aí vai ecoar o som, né, que vai ter bastante reverb no áudio. Enfim, a gente consegue ter uns recursos bacanas de áudio. Eu peço que vocês explorem um pouco esses efeitos. Por exemplo, no áudio, eu vou vir aqui, ó, eu vou agora mexer um pouquinho no fade in, fade out dele, que aqui ele vai gradualmente ele vai diminuir o volume desse áudio, para que não tenha um corte brusco. Então galera, é isso aqui, nós vamos ficar por aqui. Eu peço que vocês
Fiquem de olho no nosso canal aí e explorem, sabe? Sentam um tempo e explorem os efeitos do iMovie, que ele tem cada efeito bacana. Abração para vocês aí.